vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de dizer essas coisas, Jesus ficou profundamente comovido e disse com toda clareza: Eu garanto que um de vocês vai me trair. Desconcertados, os discípulos olhavam para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, aquele que Jesus amava, estava ao lado da mesa. Simão Pedro fez um sinal para que ele, então, pudesse saber quem que Jesus estava falando. Então o discípulo inclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, de quem estás falando? Jesus respondeu: É aquele a quem vou dar um pedaço de pão, que estou umedecendo no molho. Então Jesus pegou o pão, molhou e deu para Judas Iscariotes, filho de Simão. Nesse momento, depois do pão, Satanás entrou em Judas, e então Jesus lhe disse: O que você pretende fazer, faça logo. Ninguém aí presente compreendeu por que Jesus disse isso. Como Judas era responsável pela bolsa comum, alguns discípulos pensaram que Jesus tinha mandado comprar o necessário para a festa ou dar alguma coisa aos pobres. Judas pegou o pedaço de pão e saiu imediatamente. Era noite. Quando Judas Iscariotes saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem foi glorificado, e também Deus foi glorificado nele. E Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, vou ficar com vocês por pouco tempo. Vocês vão me procurar? E eu digo agora a vocês o que eu já disse aos judeus: Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu dou a vocês um mandamento novo: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Simão perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde vou, você não pode me seguir. Agora você seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu daria a minha vida por ti. Jesus respondeu: Você daria a sua vida por mim? Eu lhe garanto, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Estamos nos aproximando do dia da glorificação do Filho do Homem, do dia da paixão do Senhor Jesus Cristo. A sua paixão, morte e ressurreição nos simboliza um feito de perdoar os pecados. O perdão, o ato de contrição que Jesus teve na cruz foi um ato impressionante e um ato em que ninguém consegue, em raça humana, refazer aquilo. Até porque doar a vida para poder salvar milhões e milhões de pessoas é até loucura. Hoje, Judas é então desmascarado. E Jesus mostra isso. Depois de dizer tudo aos discípulos, ele ficou profundamente comovido e disse com toda clareza: Eu garanto a vocês, um de vocês vai me trair. Os discípulos olhavam para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Eles deviam estar pensando assim nesse momento: Mas Senhor, logo a gente que fica tanto tempo junto com você? Ou será que eles estavam pensando que eles tinham culpa no cartório também? Será que eles estavam com medo de ser um deles? Desconcertados, os discípulos olhavam para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava sentado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando.
Então o discípulo inclinou no peito de Jesus e perguntou. Jesus disse: é aquele a quem vou dar um pedaço de pão umedecido no molho. Vejam que Jesus entrega o pão a Judas Iscariotes e o Judas come, e naquele momento o Satanás entra ao corpo dele. O que quis dizer isso? Quis dizer que Satanás já estava no corpo de Judas. O único porém é que ele não tinha se manifestado ainda. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente está na presença de uma outra pessoa, né, é até mais fácil falar quando a gente está em visita. Quando a gente tem uma visita em casa, a gente não faz as mesmas ações que a gente faz quando a gente está sozinho. Ou faz. Eu acho que ninguém nunca fez isso, né? Quando a gente está numa visita, normalmente a gente arruma a casa inteira, né? A gente vai lá, coloca aquela roupa mais bonita para poder deixar a pessoa, para poder ficar com um ar de leveza em casa, né? A gente prepara o almoço ou a janta, seja lá o que for, para poder receber a outra pessoa. E a gente muda o comportamento. Por quê? Acolher o outro bem é bom para nós. E Judas para acolher Jesus? Judas era ladrão e Jesus sabia disso. Mas mesmo assim, Jesus quis entrar dentro de Judas. Jesus tentou entrar dentro de Judas e convencê-lo a mudar de vida. E vocês acham que ele conseguiu? Vocês acham que ele conseguiu fazer com que Judas mudasse de vida? Provavelmente, muitos vão falar agora, não, eu acho que ele não conseguiu. Eu acho que ele não conseguiu fazer Jesus. Porque Judas traiu Jesus? Como que ele ia conseguir? É claro. Mas depois que Judas traiu Jesus, não existe nenhum fato na Bíblia que diz o que aconteceu com Judas. Não existe nenhuma outra notícia de Judas, nem na Bíblia, nem em nenhum outro livro. Mas a igreja cristã, pelo menos lá em Jerusalém, as pessoas contam que depois da morte de Jesus, depois que Judas entregou Jesus, ele ficou insanamente louco. E ele se matou enforcado. Ou seja, será que ele conseguiu ou não? Eu acho que Jesus conseguiu colocar no coração de Judas a semente da misericórdia. Porque depois que Judas viu que Jesus tinha morrido, ele percebeu que era culpa sua. E aí a ficha caiu. Gente, vejam só como o encardido é safado e sem vergonha. Até o momento da crucificação de Jesus, Judas não tinha manifestado nenhum ato a favor de Jesus. Contra ele tinha muitos. Ele entregou Jesus por causa das moedas de prata. Mas a favor dele, ele não tinha falado. Porque o Satanás ainda estava dentro dele. Depois que Jesus morreu, que ele ficou sabendo da morte de Jesus, o Satanás deixou o corpo dele. Porque o Satanás viu, o encardido viu, que ele não precisava mais de Judas. O encardido virou para Judas e falou assim: agora eu não preciso mais de você, agora eu vou embora. Assim também é na nossa vida. Por incrível que pareça, quando o encardido precisa da gente, ele entra no nosso corpo através de ações que o outro provoca na gente. Ações que dão um desejo de grandeza. Como assim ações do outro? Quer dizer então que o Judas ficou com Satanás por causa de Jesus? Não. Por causa do dinheiro e das moedas de prata. A cobiça. Depois da grandeza que a gente olha, quando a gente vê aquilo grandioso, espetacular, que a gente tem a noção daquilo, a gente perde a noção de Jesus. É como se tivesse um tapa-olho na nossa vista, como eu já falei alguns evangelhos atrás.
E aí, naquele momento, Judas só tinha olho para a recompensa. Ele já não ligava mais para as palavras que Jesus falava. Naquele momento, Judas estava assim mascarado. Naquele instante ninguém sabia, mas Jesus sabia. E Jesus queria tirar a máscara dele, queria tirar a todo o instante a máscara que Judas carregava. Ser diferente às vezes é bom. Porque ser diferente quando você está acolhendo uma pessoa é bom, porque você não sabe como é que a pessoa é. Agora, você ter dupla personalidade, Jesus nos mostra que isso é errado. A garantia de Jesus com o pão da vida, e não é aquele pão que ele levantou na Santa Ceia, que ele vai levantar quinta-feira. Era um pão diferente. Mas era o pão de Cristo. Era o corpo de Cristo. Aquele pão que Judas entregou, que ele entregou para Judas, aquele pão que Jesus entregou para Judas mostrou um pão desmascarador. Porque a partir do momento que Judas comeu daquele pão, caiu a máscara e mostrou a fera que ele tinha dentro. Podia Jesus ter feito alguma coisa para poder tirar Judas? Claro que não. Porque era o destino de Jesus. O destino estava escrito que Judas ia sair daquela sala e ia lá entregar Jesus. Assim também é na nossa vida. O pão que Jesus dá é o mesmo, idêntico, que se dá na Santa Missa. O corpo e sangue de Cristo que se dá na missa. E ele é o mesmo corpo e sangue que nos revela a verdade. Porque a partir do momento que a gente comunga de Jesus, a gente não tem aquele momento de oração. E aí, no nosso momento de oração, rezando dentro do nosso íntimo, está Jesus. E é como se Jesus fizesse uma limpeza e retirasse da nossa vida todo aquele espírito ruim que a gente teve. Para quem vai no domingo, seja durante a semana, para quem vai nos dias, né? Por exemplo, para quem vai ir na quinta-feira, a gente vai comungar para retirar tudo aquilo que ficou no nosso coração durante os dias que antecederam. Você pode falar que não, mas sempre a gente vai ter uma máscara na nossa vista. E é isso que Jesus quer nos mostrar. Desmascara as coisas que impedem você de ser a pessoa normal que você é, a sua pessoa. O Adriléu já ensinou uma coisa. O vício do cigarro e do álcool é totalmente diferente. Porque enquanto o álcool vai desligando metade dos seus neurônios do cérebro, o cigarro, ele cria uma camada, impedindo o neurônio de trabalhar. É praticamente a mesma coisa. Nenhum dos dois efeitos são bons, mas os dois têm ações diferentes. Essa camada que vai criando é a mesma que se cria na nossa vida. A partir do momento que a gente deixa o encardido entrar na nossa vida, ele vai criando uma camada que repele Jesus da nossa vida. E aí, todas as vezes que a gente escuta Jesus, ou a gente não fala nada, ou a gente não diz ação nenhuma, ou muitas das vezes a gente se afasta daquela pessoa. Porque a pessoa vai na igreja todo domingo, 9 horas da manhã, eu não vou mais seguir ela. Porque as minhas ações não batem as mesmas com a dela. Eu não sou digno de ser amigo daquela pessoa. Retirar a máscara da sua vida às vezes é bom. E é isso que Jesus nos ensina hoje. Então que a palavra de Deus nos ajude a retirarmos as máscaras do nosso coração.
para que o nosso coração seja puro de verdade. Jesus só soube reconhecer Judas de verdade a partir do momento que Judas se revelou para a frente de Jesus. Por isso rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. E eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que eu sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que eu sempre vos louve e propague minha devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que no Cristo crucificado deu-nos por mãe. No todo o número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo da vossa proteção. Socorri-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com a vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nessa vida, possa vos louvar, amar e dar-vos graças aos céus, por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.